Eu sempre achei que o concreto armado já era resistente o suficiente, até ver o processo de construção de uma ponte e descobrir que o que realmente faz a estrutura mudar de nível não é apenas o concreto armado. Antes mesmo da ponte entrar em uso, os engenheiros aplicam centenas de toneladas de força em toda a estrutura. Mas por que fazem isso? Hoje, com a ajuda de uma animação em 3D, você vai entender o princípio por trás do concreto armado. Primeiro, vamos olhar para uma viga comum de concreto. Muita gente acha que o concreto é duro como pedra e consegue suportar facilmente dezenas ou até centenas de toneladas. Mas se você apoiar as duas extremidades da viga e começar a aumentar o peso no centro, vai perceber que a primeira parte a apresentar problemas é justamente a parte de baixo. Isso acontece porque, quando a viga recebe carga, ela se curva. A parte de cima fica comprimida e a parte de baixo fica tracionada. Para o concreto, essa é justamente a situação mais perigosa, porque ele resiste muito bem à compressão, mas quase não resiste à tração. Conforme a força de tração aumenta na parte inferior, as primeiras rachaduras aparecem ali, até que toda a viga acaba se rompendo. Para resolver esse problema, os engenheiros colocaram barras de aço dentro do concreto. Assim, o concreto fica responsável por resistir à compressão e o aço por resistir à tração. Esse é o concreto armado que conhecemos. Até aqui, você pode pensar que o problema foi resolvido, mas não é tão simples assim. As barras de aço impedem que a ponte se quebre facilmente, mas não conseguem evitar que o concreto apresente rachaduras. Para uma ponte, não basta apenas não quebrar. Se surgirem pequenas rachaduras, a água da chuva e o ar penetram nelas. Com o tempo, o aço começa a enferrujar, o concreto continua se deteriorando e a vida útil da ponte é reduzida. Então, os engenheiros mudaram a forma de pensar. Já que o concreto tem medo da tração, por que não aplicar uma força de compressão antes mesmo da ponte entrar em serviço? Assim, quando a ponte receber carga de verdade, a força de tração gerada será primeiro compensada por essa compressão aplicada antecipadamente. Dessa forma, a tração que o concreto realmente sofre será muito menor e será mais difícil surgirem rachaduras. Esse é o princípio da proteção. Para fazer isso, não se usam barras de aço comuns, mas sim cordoalhas de aço de alta resistência. Primeiro, os engenheiros alongam essas cordoalhas, deixando-as sob grande tensão. Como elas querem voltar ao comprimento original, os engenheiros aproveitam essa forte força de retração para comprimir toda a massa de concreto, formando uma única estrutura bem compacta. É assim que surge a proteção. Dependendo da sequência da construção, existem dois métodos. O primeiro é o método de pré-tração. Como o próprio nome diz, primeiro as cordoalhas são tensionadas e depois o concreto é concretado. Durante a construção, os engenheiros usam macacos hidráulicos para esticar as cordoalhas de alta resistência até a tensão especificada e as mantêm fixadas. Depois disso, fazem a concretagem. Quando o concreto atinge a resistência de projeto, os macacos são liberados. As cordoalhas tentam imediatamente voltar ao comprimento original, mas como já estão totalmente aderidas ao concreto, só conseguem fazer isso comprimindo toda a estrutura. Assim, a proteção é formada. Porém, esse método exige grandes estruturas de apoio para suportar a força gerada durante o tensionamento. Por isso, é mais adequado para a produção em fábricas. Já nas pontes construídas no próprio local, não é possível tensionar todas as cordoalhas antes da concretagem. Por isso existe o segundo método, chamado pós-tração. Nesse caso, a sequência é exatamente o contrário. Primeiro é feita a concretagem, deixando previamente dutos dentro da estrutura. Depois que o concreto atinge a resistência de projeto, as cordoalhas são passadas por esses dutos e tensionadas com macacos hidráulicos. No final, as extremidades são fixadas com ancoragens. Assim, mesmo depois da retirada dos macacos hidráulicos, as cordoalhas continuam sob tensão e a proteção permanece permanentemente dentro da estrutura. Muita gente pensa que a diferença entre pré-tração e pós-tração é apenas a ordem da construção. Na verdade, são apenas duas formas diferentes de produzir a proteção. O que realmente muda a forma como o concreto trabalha é a própria proteção. No concreto armado comum, a carga chega primeiro e só então o aço ajuda o concreto a suportar a tração. Já no concreto protendido, antes mesmo da ponte começar a ser usada, uma força de compressão já fica armazenada na estrutura. Quando os veículos passam sobre a ponte, a tração gerada pela carga primeiro neutraliza essa compressão previamente armazenada. Assim, a tração que o concreto realmente suporta é muito menor e as rachaduras se tornam muito menos prováveis. Parece apenas uma etapa a mais de tensionamento, mas ela faz o concreto passar de um material que racha antes de trabalhar para um material que procura
evitar as rachaduras desde o início. Foi justamente essa mudança aparentemente simples que permitiu um verdadeiro salto na construção das pontes modernas.